Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os lubrificantes, seus usos, suas classificações. Então a gente vai dar um panorama geral sobre esse tema naquilo que interessa para nós aqui na nossa disciplina. A primeira coisa, né, o que são os lubrificantes? Os lubrificantes são substâncias que colocadas entre superfícies vão diminuir a resistência ao movimento. Então é fácil de eu imaginar que aqui eu tenho duas engrenagens e eu quero que o atrito que ocorre entre essas duas engrenagens ele seja diminuído. Para que ocorra isso, eu adiciono um filme lubrificante aqui ao meio que vai ajudar a diminuir o atrito entre essas duas engrenagens. O que eu preciso saber, né, para fazer uma boa lubrificação? Primeiro, eu preciso saber qual que é o tipo e a quantidade de óleo adequado para cada componente ou para cada local que eu vou adicionar esse produto. O período de lubrificação. Bom, para aqueles que têm carro, têm moto, vocês vão olhar lá no manual do carro de vocês e ele vai dizer assim, ó, a troca do motor tem que ser feita, por exemplo, a cada 6 meses ou a cada 5.000 quilômetros. Então, esse seria o período de lubrificação. Esse é lá o óleo do motor, que fica lá, que vai ajudar o funcionamento dos pistões lá no interior do motor, do carro, da moto. Procedimentos anteriores à lubrificação. O que seriam esses procedimentos anteriores? Bom, imagine que você pegou uma moto e foi para uma estrada de terra, e nessa estrada de terra lá, estava chovendo na época e tinha muito barro. E a moto, como a gente sabe, ela não tem uma proteção para corrente lá, que transmite a potência lá do motor até a roda traseira. E nessa corrente, se eu passei lá em poças de água, no local que tinha muito barro, eu vou acabar levando muita sujeira e impureza para essa corrente. E assim como essa moto, essa corrente, máquinas agrícolas e vários tipos de máquinas também vão ter correntes ou outros locais de lubrificação que vão necessitar que você tenha uma lubrificação adequada, limpa. Então, o que seriam os procedimentos anteriores? Se eu acabei de chegar de viagem com essa moto lá, que eu passei nesse local, nesse barro lá, eu não posso simplesmente chegar e passar um óleo em cima da corrente, porque a corrente ela vai estar muito suja, com muita impureza, com muita sujeira. E aí, se eu adiciono um óleo ou uma graxa lá, eu vou aumentar o desgaste dessa corrente. Então, a primeira coisa que a gente faz uma limpeza nessa corrente. E quais são procedimentos posteriores à lubrificação? Bom, aqui eu vou olhar qual o tipo de óleo que eu coloquei, se eu coloquei o óleo certo, na quantidade correta, no local correto, se eu isolei depois, se eu fechei o local se o local antes era fechado, eu voltei as peças como elas eram anteriormente. Então, isso daqui é mais ou menos um mapa que a gente tem que perguntar, ó, eu vou fazer uma lubrificação? Vou. Então, como eu vou adicionar? O que eu vou adicionar para essa lubrificação? Quais cuidados que eu preciso tomar? E aí a gente tem algumas perguntas, né? O que o atrito causa, né? Dentre as causas desse atrito, a gente vai ter aumento de temperatura, aqui aquele mesmo exemplo das duas engrenagens. Se eu tenho um atrito muito elevado entre os dois aqui, eu vou ter um aumento de temperatura. A peça vai desgastar, a superfície dessa peça vai desgastar com mais rapidez e mais facilidade. Corrosão, porque o óleo, os lubrificantes, eles também têm alguns aditivos que vão ajudar para aumentar a vida útil dos componentes mecânicos. Liberação de partículas, que vai levar à formação de sujeiras. Essas liberação de partículas é justamente os pedacinhos do desgaste desse material. Esse material é um material metálico, por exemplo, essas engrenagens. E no momento que ela vai corroendo, ela vai desgastando, na verdade, ela vai liberando pequenas partículas. E essas pequenas partículas, uma limalhazinha de ferro, do material que ele for feito, vai acumulando e vai formando sujeira. E até o próprio óleo também, quando vai envelhecido, passando por processos de altas temperaturas, ele também passa a mudar suas características físicas e químicas. Por isso que a gente necessita fazer a troca, a substituição do óleo anterior, seja em moto, carro, trator, qualquer tipo de máquina agrícola. Então, os lubrificantes eles vão fazer o quê? Eles vão reduzir o atrito, como que eles fazem isso? Eles formam uma superfície que conduz calor, protege a máquina da ferrugem e aumenta a vida útil. Olha, aqui eu tenho uma peça e duas peças, e bem ao meio aqui eu adiciono um filme lubrificante. Então, neste caso, a espessura ideal da película lubrificante deve ser H. Fica esse H, a rugosidade do primeiro material, mais a rugosidade do segundo material, rugosidade do primeiro, rugosidade do segundo, mais a distância ou a quantidade dessa espessura desse filme de óleo lubrificante que vai ter entre os dois. Então, o total da película lubrificante é a soma de tudo isso daqui para que impeça que
partes dessa peça 1 entrem em contato com essa peça 2 diretamente, sem o intermédio do lubrificante. Então, quais são? Uma das características dos lubrificantes é justamente essa capacidade de manter separadas as superfícies durante o movimento, a estabilidade nas mudanças de temperatura e não atacar a superfície metálica. Então, essas aqui são algumas das características. Além disso, a capacidade de manter limpas as superfícies lubrificadas. Então, por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque o lubrificante, ele também vai a lubrificação exata, ou mesmo o lubrificante correto, com a quantidade correta, na época correta, ele vai ajudar a diminuir os custos, por exemplo, de uma frota de máquinas agrícolas. Se eu faço as lubrificações, se eu faço as trocas de óleo nos tempos corretos, seguindo os protocolos, seguindo o que os fabricantes eles recomendam, a chance dessa máquina, desse trator, o que seja, uma caminhonete, um carro, o que seja, ela dar defeito com antecedência é menor. Ou seja, se aumenta a vida útil dessa máquina, desse componente mecânico. Então, por isso que a gente liga a lubrificação ao dinheiro, né, ao custo da operação dessas máquinas agrícolas. Porque além de o próprio lubrificante, ele já é também um insumo que você vai desgastar, você precisa substituí-lo, mas é mais barato você substituir esse lubrificante, você manter as trocas e as manutenções nas etapas corretas, nos prazos corretos, do que você não fazer essa lubrificação e ter maiores danos muito maiores nas máquinas ou nos componentes mecânicos. Então, o atrito, né, a gente divide ele que ele pode ser classificado em 3 grupos, né? O atrito de limite, misto e fluido. Então, vamos ver. O primeiro, né, o limítrofe, o de limite, né, a espessura do lubrificante é muito fina e menor do que a altura da parte áspera das peças. Ou seja, é aquele caso lá que eu falei anteriormente, né? Lembra que a gente fez as somas lá da rugosidade da peça 1 mais a rugosidade da peça 2? E aí tinha um filme. Se eu não tenho a quantidade de lubrificante suficiente para impedir que essas duas peças entrem em contato, eu vou estar nesse atrito limite, né? No limítrofe. Então, contato local excessivo e contínuo. E eu tenho desgaste dessas duas peças. O outro tipo de lubrificação é justamente o filme misto. O que é esse atrito misto ou filme misto, né? A espessura do lubrificante é mais consistente que o caso anterior. Permanece inferior à aspereza superficial, não impedindo um contato intermitente entre as superfícies metálicas. É comum quando a gente compra um carro, uma moto, um trator novo, às vezes o vendedor vai falar para você, você tem que amaciar o motor. E a primeira troca de óleo, geralmente, ela é feita com uma antecedência ou com um tempo menor daquele que o normal. Por exemplo, se a troca de óleo normal de um carro é de a cada 5.000 km, é provável que o vendedor recomende de um carro novo a troca de 1.000 km. Por quê? Porque vai acontecer esse que a gente chama de amaciamento. Como as peças elas acabaram de sair das fábricas e elas não trabalharam muito ainda, o movimento entre essas peças, ela ainda vai existir o desgaste ali de alguma imperfeição que tem na superfície dessa peça. Então, para que impeça que o óleo fique movimentando dentro do motor ou de um componente mecânico por muito tempo com essas impurezas, é que a gente recomenda, os vendedores, os fabricantes vão recomendar esse amaciamento. A primeira troca de óleo ela é mais cedo, ela é antes do que o normal das outras trocas de óleo. Então acontece essa lubrificação de atrito misto ou filme misto. A outra lubrificação que a gente fala é a hidrodinâmica. Essa sim as superfícies estão separadas. Então aqui a gente fala que o atrito é fluido. Vamos dar uma lidinha, ó. Espessura de lubrificante é superior à altura da aspereza superficial. Uma película de lubrificante separa completamente as superfícies metálicas. Obtém-se, então, a lubrificação hidrodinâmica, em que a resistência ao movimento depende da viscosidade do lubrificante. Ou seja, aqui eu não tenho contato entre a peça 1 aqui em cima e a peça 2 aqui embaixo. Eu tenho só a resistência que é devida à viscosidade do lubrificante. E os tipos de lubrificantes principais que nós vamos ter é líquidos, óleos, pastosos, graxas e sólidos, grafita, parafina, entre outros. Então, eles podem ser principalmente de origem orgânica ou mineral. Então, dentro da origem orgânica, a gente vai dividir eles em animal e vegetal. O que é um lubrificante de origem, por exemplo, vegetal? Olha, o óleo de soja, que a gente usa para cozinhar. O que é o lubrificante de origem animal? A própria gordura animal, independe do animal, também ela tem características de um lubrificante. E de origem mineral, que são os mais utilizados, são produtos extraídos do petróleo.
Então, os óleos de origem mineral, todos eles vão vir aqui do petróleo, e desse petróleo a gente vai passar para os processos químicos, e em uma torre de destilação é separado, né? Então, aquele mais pesado, né, material mais denso, asfalto, óleo combustível, óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, nafta e gás. Então, aqui são as divisões. E são baratos e oxidam pouco, são obtidos principalmente do petróleo. Classificação segundo a viscosidade é a mais utilizada, e a gente divide ele em baixa fluidez, média fluidez e fluidez grossa. Baixa fluidez são aqueles óleos usados para fusos, óleos para máquinas são aqueles de média fluidez, e óleo grosso é aquele utilizado para câmbios. O que são fusos, a gente já chegou a falar em algumas aulas passadas, mas o fuso é, por exemplo, lá em um elevador mecânico, lá um elevador hidráulico de uma oficina mecânica, ele vai ter aqui dentro um fuso que é como se fosse, simplificando, uma rosca, né, um parafuso enorme aqui, que é como se movimenta esse elevador, né, para cima e para baixo. Então aqui ele é lubrificado, e aí lembrando, ó, só relembrando que ele vai utilizar então um óleo de baixa fluidez. Os óleos orgânicos, né, são óleos como óleo de oliva, rícino, sebo, possuem elevada capacidade de lubrificação, porém eles são caros e envelhecem rapidamente, tornam-se resinosos e espessos. Então, por isso que a gente não utiliza eles dentro de máquinas em geral, componentes mecânicos, porque a vida útil deles é menor do que a vida útil de uma graxa de origem mineral, por exemplo. As graxas, né, as minerais, podem ser classificadas como segue. Qual a aplicação? Graxas para máquinas, veículos, rolamentos e mancais em trabalho a quente. Então, essa é a sua aplicação. Essa é uma forma de classificação. A outra forma de classificação é pelas propriedades. Comportamento térmico, resistência ao envelhecimento, consistência, baixa ou alta, resistência a pressões, a água e a cor. Classificação segundo a sua cor, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, ó, quando a gente olha para essa imagem, a gente vai ver que existem várias graxas de várias cores diferentes. E aí aqui é bom a gente destacar, né? A resistência à água. O componente dessa graxa que vai me dizer qual é a resistência dessa graxa à água. Por exemplo, graxas feitas de complexo de cálcio, elas são mais resistentes à água. Olha aqui a torneirinha jogando água em cima de uma área que tem essa graxa. Elas são mais resistentes à água, então, essa aqui elas não se desfazem na água do que uma graxa, por exemplo, de sódio. Uma graxa de sódio eu não poderia, por exemplo, utilizar em uma corrente de uma moto, por exemplo. Por quê? Imagine que está chovendo e no momento da chuva, a corrente da moto ela fica desprotegida e aí eu vou perder toda a graxa, toda a lubrificação que existia naquela corrente porque eu adicionei uma graxa lá que ela não é resistente à água. Nesse caso, a gente utiliza geralmente graxas de cálcio, complexo de cálcio ou graxa de lítio. Então, essa é a resistência à água. Mas existe uma outra resistência que é a resistência à temperatura. A resistência à temperatura, a gente divide, então, as graxas em cálcio, sódio, lítio e complexo de cálcio, como a gente havia dividido antes. E na temperatura ambiente, estão todas aqui. Quando eu aqueço elas, o que acontece com a graxa de cálcio? Ela já não tem resistência. Apesar de ela ser resistente ao uso, à água, ela não é resistente à temperatura. Então, aí, no momento de se comprar ou de se adquirir uma graxa e de se adicionar essa graxa a algum componente mecânico, é que a gente precisa pensar, olha, onde esse componente mecânico ele está localizado? Existe calor excessivo? Existe água em excesso ali, em contato com essa parte, com esse componente? Está, né, exposto ao ambiente, a chuvas, alguma coisa assim? Então, se ela só estiver exposta à água, mas não estiver exposta a calor, a graxa de cálcio talvez serviria. Mas se ela estiver exposta a calor e à água, a graxa de complexo de cálcio, de lítio, por exemplo, seriam as melhores. Mas, se vocês lembram, se a gente relembrar, ó, a graxa de sódio é aquela menos resistente à água. Ou seja, ela não é resistente à água, só que ela é resistente ao calor. Então, dependendo do local, ela pode sim ser utilizada. Então, essas são as classificações das graxas, né? E dos óleos, os óleos a gente divide eles em mineral, sintético e semissintético. E aí existem aqui algumas pequenas diferenças e divisões entre eles, né? O mineral, em geral, ele é o óleo mais barato, é aquele puro, né? Só que eles são menos resistentes a altas pressões e temperatura. O sintético seria um óleo mais caro, que garante lá um bom desempenho em diferentes temperaturas e também mais resistente e mais durável. E aí, para tentar equalizar isso, para tentar usar um pouco
do preço, né, do custo do mineral, mais com os benefícios do sintético, aí surgiu o semissintético, né? Então ele é uma combinação entre os dois tipos de óleo, ele vai melhorar essas propriedades minerais do mineral, adicionando elementos sintéticos, ou seja, ele vai aumentar a vida útil daquele mineral, vai utilizar o mineral, aumentando a sua vida útil, ele vai atenuar a formação de borra, né? O mineral também ele vai formar um pouco mais de borra do que o sintético. Além dos óleos e das graxas, a gente tem os lubrificantes grafíticos. Isso daqui é muito utilizado, por exemplo, para lubrificar portas de carro, né? Se eu quero lubrificar o vidro do carro ali para ajudar aquele subo, aquele desce. Então, se utiliza esses que é grafite em pó, o grafita, às vezes alguns vão falar dessa forma. Utiliza-se grafita na superfície de deslizamento, tornando-as mais absorventes, lisas e resistentes ao engripamento. E esse daqui é importante a gente lembrar que em alguns momentos a gente vai utilizar o grafite na agricultura. Quando que a gente utiliza isso? É justamente no momento da semeadura. Então, é comum que os agricultores eles adicionem lá dentro dos reservatórios das semeadoras o grafite juntamente à semente. Então, ele mistura grafite à semente. Ó, isso aqui é um saco de grafite e você vai despejar e vai misturar ele aqui junto com a semente. Então, ele vai diminuir o atrito entre as sementes, vai reduzir o número de duplas plantadas. O que é isso? Por exemplo, eu queria que caísse lá 3 sementes por metro linear e está caindo, no momento que era para cair só uma semente, está caindo 2 sementes. Então, está caindo 6 sementes por metro linear. Esse é um exemplo. Então, o grafite ele vai diminuir isso, ele vai ajudar a manter o padrão. Então, ele vai aumentar, tem a potencialidade, né, de diminuir o número de falhas, né, e aumentar a velocidade de plantio. E a vida útil dos discos lá, que são os componentes mecânicos do funcionamento dessas distribuidores de sementes, dessas semeadoras, né? O que determina a escolha de um lubrificante? Então, alguns termos que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, a graxa ela é um lubrificante mais utilizado, mais adequado na lubrificação de elementos de máquinas expostos aos agentes atmosféricos, a poeira, máquinas escavadeiras, por exemplo, e o aquecimento. Já o óleo é o lubrificante mais indicado para lubrificar máquinas com mecanismos rápidos ou delicados motores de combustão interna. Dentro dos motores lá, do carro, da moto, do trator, de qualquer um desses motores de combustão interna, se utiliza óleo para poder lubrificar o movimento dos pistões lá, os movimentos internos dentro desse motor. Não se utiliza graxa, a graxa vai se utilizar em locais mais externos. Então, algumas propriedades que a gente precisa estar atento no momento de se escolher ou de se utilizar um lubrificante, uma delas é a aderência, né? Sem aderência, o lubrificante se solta e ocorre o atrito entre essas peças. Quando que eu esteja lubrificando, esta aqui que é uma corrente, que ela aciona um mecanismo de uma máquina estacionária qualquer, uma máquina de uma agroindústria, e eu adiciono um lubrificante aqui, e esse lubrificante com o movimento, que é a rotação dessa correia, dessa engrenagem, ele é expelido para fora da corrente. Então, acaba que você está perdendo esse lubrificante. Você adiciona o lubrificante no local, mas ele é perdido com o movimento. Então, ele não tem essa capacidade de aderência. Algumas outras características que a gente tem que perceber, a gente tem que se atentar, é a resistência ao envelhecimento, por exemplo, né? Olha, um bom lubrificante, ele não varia a sua composição química mesmo depois de um uso prolongado. E um bom lubrificante não se oxida, não fica resinoso e nem espesso. E em contato com água não deve formar emulsão, óleo e água emulsionado. Isso daqui é a mistura que eles fazem. Isso daqui a gente chama de emulsão. Óleo puro, óleo e água e óleo emulsionado. Então, a gente quer que isso daqui não ocorra. A gente quer que o óleo fique separado da água, porque a água ela vai diminuir a capacidade e as propriedades lubrificantes do componente, né, do lubrificante em si. E outra característica que a gente tem que se atentar é o ponto de inflamação, né? E lembre-se que dentro do motor desse daqui, por exemplo, o motor de um carro, de qualquer outro motor de combustão interna, as temperaturas aqui podem atingir 450, 500, 650 graus Celsius, e eu não quero que esse lubrificante ele entre em combustão. Então a gente tem que dar especial importância aos lubrificantes de máquinas ou mecanismos que trabalham com elevadas temperaturas, como cilindros de vapor, motores de combustão e compressores. Uma outra característica que a gente tem que se atentar é a pureza mecânica. O que é a pureza mecânica? A gente quer que esse material não tenha impurezas sólidas, que ele podem danificar essas superfícies móveis e pode provocar entupimento dos condutos dos lubrificantes, né, de lubrificante. Por isso que os lubrificantes velhos devem ser filtrados antes de serem
usados novamente. Por isso que existe o óleo, o filtro do óleo do lubrificante. Em motos, carros, caminhões, tratores, tudo vai existir o filtro do óleo do lubrificante do motor, do lubrificante do motor. A classificação aqui das graxas, ela é dividida segundo essa classificação, NLGI, classifica as graxas segundo a consistência nos seguintes graus: 000, 00, 000, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o grau, esse primeiro aqui, que é o grau 000, ele vai corresponder às graxas de menor consistência, são aquelas semifluidas. E o grau 6, que está aqui embaixo da tabela, corresponde às de maior consistência, são aquelas graxas mais pastosas, né? Então, aqui são graxas mais fluidas e aqui são graxas mais pastosas. Ó, estrutura extremamente fluida, extremamente dura. Aplicação, principalmente para engrenagens, então são essas primeiras aqui. As intermediárias, 1, 2 e 3. Lubrificação de mancais, de rolamento e de deslizamento. E 4, 5 e 6, vedação em labirinto. Então, aqui são algumas das utilizações que dependem de qual é a estrutura, qual é a consistência dessas graxas, né? E para os óleos, a gente divide isso em viscosidade. Então, pela imagem aqui, a gente já consegue ver que um material viscoso, né, um óleo, um fluido viscoso, que eu coloco o reservatório, o copo que ele está nessa posição, ele não entra em escoamento. Ao contrário desse daqui que entra com uma certa dificuldade. Esse daqui já tem maior escoamento, esse escoa mais ainda e esse aqui está bem mais fluido. Então, olha, vamos dar uma lida aqui para a gente se atentar. O lubrificante não deve ser excessivamente viscoso para evitar perdas por atrito, nem muito pouco viscoso, porque a resistência mecânica seria muito pouca. Então, ele não pode ser nem muito pouco viscoso, nem muito viscoso. Essa viscosidade lubrificante ela é necessária para evitar o rompimento da camada aderida à superfície deslizante. Lembra que a gente tem que criar aquele filme lubrificante, a gente não quer que esse filme se rompa, senão seria impossível a formação de uma película contínua e resistente de lubrificante. A viscosidade é, portanto, uma forma de resistência ao atrito em um deslizamento fluido. Então, é o que vai manter que a lubrificação ou que as peças entrem em contato uma com as outras. Comparação então de viscosidades, né? Olha, com o que a viscosidade geralmente ela vai se alterar? Geralmente, se a gente altera a temperatura, eu altero a viscosidade. Quanto mais eu aumento a temperatura, menor é a minha viscosidade. Ó, aqui, óleo de rícino, um óleo sai 30, que é um tipo de óleo, a água, a gasolina e o ar. Então, aqui a viscosidade e aqui a temperatura. Eu aumento a temperatura, nesse caso aqui, o meu óleo vai diminuir a viscosidade dele. Então, o que esse SAI, né? Esse SAI é uma das classificações que a gente utiliza para lubrificantes. Essa é a classificação de viscosidade, né? Então, ela é tirada lá da Sociedade dos Engenheiros dos Automóveis, ou automobilísticos, né? Uma sigla em inglês. E a SAI ela vai classificar os óleos lubrificantes para motores de combustão e caixas de engrenagens. Caixa de marcha e diferencial, utilizando critérios da viscosidade. E como é que funciona então essa viscosidade? A viscosidade é uma propriedade do fluido que está relacionada com a maior ou menor facilidade de escoamento desse fluido. Então, o que a gente viu lá anteriormente já, se ele tem mais facilidade de escoamento, ele tem uma classificação. Se ele tem menos facilidade de escoamento, ele tem outra classificação. Então, aqui a gente divide ele em 0W30, 5W30, 10W30, 15W40, 20W50. Então, esse daqui seria o mais viscoso, esse aqui seria o menos viscoso, que apresenta menor viscosidade. E como que é determinada aquela faixa, né? O que é aquele número, 0W, esse 30, né? Da onde surgiu isso? Surgiu de experimentos que utilizavam principalmente esse viscosímetro de Seibold. Então, o princípio de funcionamento desse viscosímetro é baseado na ação da gravidade. Eu adiciono aqui o óleo e aqui eu tenho um lubrificante, um orifício. E aí eu sei que a viscosidade cinemática é aquela que o quanto de tempo que ele vai gastar aqui para sair, para passar por esse orifício, a uma temperatura padrão, por exemplo, de 100 graus Celsius. Então, um líquido de massa específica elevada flui através do viscosímetro mais rapidamente do que um líquido de massa específica menor, da mesma viscosidade absoluta. Então, a viscosidade medida por um viscosímetro de Seibold é chamada de viscosidade cinemática. Então, isso daqui é uma das formas que a gente determina a viscosidade. E aí, para se determinar essa viscosidade, se utiliza a temperaturas padrões. Por exemplo, esse W aqui ele significa winter, que vem do inglês inverno. O que ele me diz é que ele tem uma classificação de viscosidade
de 5 para temperaturas baixas. E uma classificação de viscosidade 30, por exemplo, para temperaturas altas. Quando não tem o inverno, o W, eu imagino que isso seja para uma temperatura alta. Então, a classificação, por exemplo, 5W, 10W, 20W, em motores de ciclo Otto usados quando estes forem utilizados no inverno para países muito frios. Então, isso daqui geralmente é utilizado para motores para locais frios, né? É a viscosidade, é como que o óleo se comporta em temperaturas baixas. Por que isso? Porque a gente sabe que esses óleos eles têm uma curva, né? Cada curva dessa daqui, ela equivale a como que esse óleo se comporta em temperatura. E aí, quando eu tenho duas viscosidades, por exemplo, eu tenho um óleo que ele pode chamar 15W40. Então, ele tem dois comportamentos. Em temperaturas baixas, ele se comporta como 15W, em temperaturas altas, ele se comporta como o 40. E o que isso faz? Isso faz esse lubrificante ele seja mais estável na sua lubrificação. Lubrificantes monoviscosos, ele segue só uma curva, só essa curva aqui. Então, se eu altero muito a temperatura, a viscosidade dele altera muito. Agora, quando eu tenho um lubrificante que ele é multiviscoso, que ele, por exemplo, é esse 15W40, a sua viscosidade ela é mais estável para diferentes temperaturas. Porque ele vai apresentar duas curvas diferentes aqui. Então, isso ajuda a diminuir essa alteração de viscosidade de acordo com a temperatura. Então, a gente classifica, então, como monoviscoso, aquele que só tem uma classificação SAI. Classificação SAI 40 é um monoviscoso. SAI 40, monoviscoso. Aqui acho que é SAI 90, se eu não me engano. E aqui acho que é um SAI 30. Então, aqui é uma classificação monoviscoso. Todos esses lubrificantes são monoviscosos. E aqui, esses são exemplos de lubrificantes multiviscosos. Então, 5W40, 5W30, então ele tem uma classificação, ele acompanha duas curvas de viscosidade. A curva do 10W e a curva do 40. Então, em temperaturas mais baixas ele se comporta assim, em temperaturas mais altas ele se comporta assim. Então, ele é mais estável, ele muda menos a viscosidade. Então, esses óleos hoje em dia são os mais utilizados, né, para motores de combustão interna em geral. Então, essa é a classificação SAI, a classificação que vai me dizer da viscosidade. Então, a classificação SAI fala de viscosidade. Então, isso daqui, multiviscoso, monoviscoso. E existe uma outra classificação que a gente fala que é a classificação API. Essa classificação API, ela é utilizada para se dizer qual é a qualidade ou qual a tecnologia que esse lubrificante ele vai apresentar. Então, essa daqui é o Instituto de Petróleo Americano. Os primeiros que saiu foi, por exemplo, o SA. Então, lá em 1930, era praticamente um óleo mineral puro. E aí, quando foi adicionando mais e mais aditivos esses benéficos aos motores, ele foi trocando a letra. Em 1963, saiu do B e foi para o C. Em 67 surgiu o D. Aí, em 79 surgiu o S. E assim, até chegar a partir de 2011, surgiu o N. E, se eu não me engano, a gente ainda continua no N. Então, a última lubrificante, a última tecnologia de lubrificante para essa classificação API para os motores de ciclo Otto é o SN. Então, a letra N é o último. Por que eu falei ciclo Otto? Porque a gente tem motores ciclo Otto e motores ciclo diesel. O que são motores ciclo Otto? Motores ciclo Otto são aqueles que se utilizam de uma faísca, se utilizam ou etanol ou gasolina. O S ele vem justamente da palavra spark, em inglês, que significa faísca. A gente sabe que os motores do ciclo Otto, eles necessitam de uma faísca, de uma centelha. Lá no motor, a centelha, a fonte dessa faísca é a vela. Então, nos motores ciclo diesel, a gente não utiliza, né? Esses motores eles não precisam, eles não necessitam dessa vela. Então, a combustão ali, ela é iniciada justamente pela compressão, pelo aumento da temperatura da compressão. Por isso que o C aqui que é de compression, em inglês significa compressão. Então, o C de compressão, o S de faísca. Então, faísca significa os motores ciclo Otto. Tecnologia, o último que tem aqui, SN, que é agora que são a última tecnologia, então são os lubrificantes mais novos. No ciclo diesel, nós já estamos aqui no CJ, já passou para o CK, a partir de 2007 já virou CK, então o mais novo aqui seria o CK. E esse 4 aqui é só para dizer que são só para motores de 4 tempos. Mas só dizendo que motores de 2 tempos do ciclo diesel não são comuns, pelo contrário, são raros de se achar. Já os motores de 2 tempos
do ciclo Otto são mais comuns, são, por exemplo, motores de motosserras, ou aquelas máquinas utilizadas para podar árvores, ou aqueles sopradores. Então, aquilo são motores 2 tempos, você vai, quem já passou perto ou já trabalhou com aquilo, vai ver que ele tem uma fumaça, tem maior quantidade de fumaça, tem um cheiro maior a fumaça, uma fumaça mais enegreciva. Diferente daqueles motores que são 4 tempos, por exemplo, são os carros normais, as motos em geral, máquinas agrícolas, tratores em geral. Então, a aula de hoje, o foco foi justamente esse, de falar do que são os lubrificantes, as suas classificações. Então, a gente viu a classificação SAI, que vai dizer segundo a viscosidade, e nós vimos a classificação API, que é aquela que me diz da qualidade, da tecnologia empregada. Então, para a classificação SAI, nós temos os óleos monoviscosos e temos os óleos multiviscosos. Para a classificação API, nós temos para ciclos Otto, aqueles movidos a gasolina ou etanol. Temos a última tecnologia, SN, então S de Spark, de faísca, e o N que é os aditivos, é o último, é o modelo mais novo, vamos dizer assim. E já para motores ciclo diesel, nós temos o C, que é de compressão, e o último, então, do motor ciclo diesel é o CK, que é o mais novo. O K significa que é a última tecnologia que surgiu até agora para motores de ciclo diesel. Certo? A gente se encontra, então, nas próximas aulas. Até!